Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje nós celebramos com muita alegria a festa de Santa Paulina de Jesus, religiosa e virgem. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta frase do início é muito forte, quando Jesus diz: vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vocês são capazes de imaginar o que significa colocar uma ovelha no meio de lobos. Ela simplesmente será devorada, não tem a menor chance contra os lobos. A imagem é forte, mas longe de querer parecer que Jesus está expondo inutilmente os seus enviados, revela que Jesus está alertando de que a missão não será nada fácil. Há uma parte no texto que diz: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Isso significa que é praticamente impossível ser discípulo de Jesus e ser amado por todos. Por quê? Porque quem odeia Jesus odiará os seus enviados também. E quando digo odiar Jesus, não significa falar mal da pessoa de Jesus, do personagem da história. Significa odiar os seus ensinamentos, especialmente isso, o seu exemplo e o seu modo de viver. E aqui é bom que se diga, o nosso mundo, nossa sociedade atual não ama Jesus. Não ama falar dos excluídos, não ama falar de cruz, de sacrifício, de dar a vida pelo irmão, de perdoar quem errou. O nosso mundo fala de uma competição na qual os melhores sobressaem, os melhores vencem. Quem pode mais chora menos. Uma sociedade, um mundo que julga quem é bom e quem não é bom, que divide, que muda os costumes ao seu bel prazer, fazendo parecer que quando todo mundo concorda com uma coisa, aquilo é verdade. Nós vemos isso, por exemplo, e digo isso com respeito, mas digo com a clareza que se deve dizer. Veja, por exemplo, o que a nossa sociedade, o nosso mundo faz com a instituição familiar.
degenera totalmente, torna uma coisa totalmente acidental, desconsidera qualquer referência a uma natureza humana, qualquer referência a uma vontade divina, e pura e simplesmente trata como se fosse uma coisa que nós inventamos, que podemos mudar, que podemos dissolver ao nosso bel prazer, segundo a nossa opinião. E respeito quem tem opinião diferente. Estou falando de nós cristãos, de quem deseja ser fiel a Cristo. Não será amado por esta sociedade. Talvez não precise ser odiado, não precise se tornar um inimigo, como alguns se tornam. Mas certamente esse discurso não é amado. Veja a situação em que nós vivemos hoje, que há muita coisa que praticamente é proibido de se dizer. Nós religiosos tem certas coisas que não podemos dizer, às vezes até diante dos próprios religiosos, dos próprios fiéis, às vezes até os próprios fiéis se voltam contra certo discurso que a igreja sozinha continua levando adiante. Então, esta questão de Jesus dizer ovelhas no meio de lobos, nem quer dizer que vocês são os bons e os outros não prestam, de jeito nenhum. Quer dizer que a fidelidade à missão dada por Jesus trará obstáculos, trará dificuldades e perseguições. E longe de nós dizer que nós somos os bons e os que não pensam que nem a gente são inimigos e que não... Não. Jesus veio pregar a conversão, o amor ao próximo. É claro que nós não tratamos como inimigo quem nos persegue. Pelo contrário, nós desejamos que eles entendam o seu erro, que a gente também, se a gente estiver errado, que a gente entenda também o nosso erro. Mas longe de dizer que nós somos os bons e eles são os maus, não. Eles são exatamente aqueles a quem nós somos enviados. Jesus apenas quer falar sobre os perigos da missão. O Papa Bento XVI, o Papa emérito, não é o Papa atual é o Papa Francisco, por vontade e desejo do próprio Papa Bento XVI, que renunciou ao seu ministério, ao seu ofício, por isso ele não é mais Papa, ele tem apenas um título de Papa emérito. Ele diz num livro de entrevistas, que se todo mundo elogia o Papa deve perguntar onde foi que eu errei. Então não é a questão só de ser popular, não é só a questão de todos gostarem da gente. A questão é de ser fiel a Cristo. Se as pessoas aderirem a Cristo e a nossa mensagem for a mensagem de Cristo, há grande possibilidade de gostarem da gente. Se não gostarem da mensagem de Cristo, e se é esta que nós anunciamos de verdade, há muita chance de não gostarem da gente. Devemos estar preparados e serenos para isso. Jesus fala de ser prudentes e simples. É tão interessante essa comparação. Ao mesmo tempo, prudentes, espertos, não somos bobos. Sabemos dos perigos, sabemos das armadilhas, mas por outro lado também não vivemos armados, querendo combater todo mundo, prontos para nos defendermos. Simples. Está na pauta que nós podemos sofrer, que nós podemos ser rejeitados e perseguidos. Está na pauta. O que é que Jesus diz? A comparação dele é muito forte também. Ele diz, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Eu imagino, então, a serpente, a prudência da serpente, que significa o quê? Que normalmente ela se prepara para aquilo que ela vai fazer, ela está atenta, ela é cuidadosa. Mas simples como as pombas, que parecem ser uma ave assim, desprotegida, muito tranquila. E então ele diz prudentes e simples ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente ser esperto, a gente ter conhecimento, mas sem malícia.
simples. E por isso ele insiste. Não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Não viver armados, preparando. Até no estudo mesmo, às vezes a gente deve estudar para a gente conhecer. E conhecendo a gente é capaz de dar a opinião. Mas não é viver estudando armado para combater o outro, para discutir com o outro, para discutir com o irmão evangélico, para discutir com eles. Estamos aqui nesse mundo para quê? Para anunciar Jesus ou para fazer guerra de religião ou de opinião? Devemos conhecer por nós mesmos. E digo uma coisa, quanto mais serenos formos ao falarmos, ao discutirmos, ao colocar a nossa opinião, mais sinal de que nós estamos diante da verdade. Pelo menos nós estamos serenos diante da verdade. Eu mencionei o Papa Bento XVI. Este é um depoimento de jornalistas sobre o tempo em que o Papa Bento XVI ainda era auxiliar na Cúria Romana e depois também como Papa um pouco menos, mas como prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, se dizia dele, ele não se altera quando se faz perguntas que ele não gosta, ele permanece o mesmo. Raramente, dificilmente, praticamente nunca deixo de responder com respeito, mesmo que discorde, não concordo. Então esta serenidade é um sinal também de como a gente está autêntico, procurando a verdade e não querendo ser dono dela. Ele diz então, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar. O Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Então, ótimo. Então isso quer dizer que eu vou na fé. Eu não estudo nada, não me preparo nada, eu vou na fé, porque Deus vai falar o que... Não é assim também, né? Nós não vamos tentar Deus. É na simplicidade, na espontaneidade, mas também no rigor de quem procura ter algum fundamento. O fundamento antes não é para os outros, é para a gente mesmo. Quando a gente está seguro daquilo que a gente crê, a gente é capaz de falar. Quando nem a gente mesmo está convencido. Meio difícil de querer convencer os outros. E daí a tendência é que a gente grite, que a gente fale alto, que a gente se exalte, que a gente queira combater ou queira brigar. Tudo isso é muito difícil de analisar. Tudo isso implica o quanto Jesus tem razão ao dizer que a nossa missão é difícil. Às vezes pode parecer como sendo a de ovelha no meio de lobos. Mas a palavra fundamental que vem para nós não é tanto a de vencer batalhas. Jesus chega a dizer, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Ele não está mandando a gente sair para a briga, não. Fugir para outra. A gente procura não ter brigas, nem a gente quer se prejudicar também. Apenas a gente não se omite de dizer a verdade. Não vamos mentir para salvar a pele. Mas também não precisamos ficar procurando briga toda hora. Ele diz, a palavra fundamental é a fidelidade. Não é vencer os inimigos, não. Não é vencer as discussões. É ser fiel. Quem perseverar até o fim será salvo. O importante para nós não é convencer todo mundo, não é vencer os outros, não é tratar os outros como inimigos. Sermos fiéis a Cristo. Quer seja porque vamos ter sucesso na pregação e as pessoas vão aceitar a nossa mensagem, quer seja porque as pessoas não vão aceitar, mas nós vamos ser verdadeiros e fiéis até o fim. Rezemos. Ó Deus onipotente e eterno, que exaltais os humildes e simples e conduziste Santa Paulina pelo caminho da santidade, através da provação, do trabalho humilde e da oração constante. Concedei-nos, por seu auxílio e a seu exemplo, suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia
e encontrar a plenitude de vossa graça no serviço às pessoas, especialmente as mais necessitadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.